tarde, pessoal. Hoje estamos em mais um Multitude especial. Estamos trazendo aqui o Clodoaldo Nascimento, o CEO do grupo DBC. BDC. Já errei aqui no início, mas... e estamos trazendo para falar um pouco do mercado em geral, para falar de empresário, empresas. Ele é o presidente da ABF Rio, entre outras coisas. Boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, Cássio. Muito bom poder estar aqui, batendo esse papo aqui com você hoje. Então, hoje a gente trouxe o Clodoaldo para começar a mostrar uma trajetória da vida dele e dos negócios. Hoje ele tem a IES entre um dos negócios dele, e eu gostaria de começar como começou sua história em negócio, porque normalmente os empreendedores começam cedo, então a gente quer buscar pessoas para olhar, para chegar no lugar que você está hoje. Então, gostaria de entrar com esse assunto aí, como começou sua vida nesse mercado aí que você está hoje. Cássio, na verdade, a gente sempre costuma dizer que todo empreendedor, ele sempre passa por um caminho, às vezes, meio turbulento, mas todo empreendedor, ele é visionário e é resiliente, né? Então, assim, tudo começou... Eu já falei assim... já fiz um pouco de tudo nessa vida, né? Eu sou de uma família bem humilde, né? A origem minha é muito simples. Então, fiz pequenos trabalhos, trabalhei em mercados, trabalhei em diversos lugares, já fui até padeiro nessa vida, né? Já fiz muito pão, já fiz muito bolo. E aí, minha história um pouquinho, né? Já dando um avanço um pouquinho, eu comecei numa escola de inglês, isso aí eu já tinha uns 18 anos, né? 17 para 18 anos, aí eu fui ali ser vendedor. Naquela época a gente fazia muita venda de porta em porta, né? Então começou ali, eu batia de porta em porta, fazendo matrícula de alunos numa escola de inglês, de uma escola que não era tão conhecida. Alguns meses depois, em virtude do meu destaque, eu fui convidado para trabalhar numa outra escola também de inglês, já numa posição já de liderança. E, passado alguns meses, aí eu fui convidado para ir para a IES, né? Para se tornar ali um gerente comercial de algumas unidades, com um objetivo único e claro de poder estar fazendo matrículas, né? Ou seja, colocando alunos naquelas unidades, naquelas escolas especificamente. Foi tendo um destaque mês a mês ali, até que, passado aproximadamente 7 meses trabalhando como funcionário da IES, eu tive uma oportunidade, através de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a IES, e sim, era uma pessoa que acabou de ter sido desligado de uma instituição bancária e não sabia mais o que fazer, porque passou anos e anos da vida ali trabalhando em banco, e eu automaticamente deduzi quanto que ele poderia estar recebendo naquela rescisão ali, e eu não pestanejei, não titubeei em dizer para ele, se eu fosse você, eu abriria uma franquia da IES. E ele falou, mas por quê? Aí eu entrei por detalhes, né? Mitiguei ali como é que era mais ou menos o negócio para ele, se mostrou interessado, marcamos uma visita na sede da IES, com até então, na ocasião, o fundador da IES. Ele se mostrou, ficou muito feliz com o que ouviu, e dali começava a minha veia empreendedora efetivamente. A gente foi montar, né, a primeira escola nossa, a primeira franquia nossa em Petrópolis. Isso foi no ano de 1991, para ser mais exato. Em 91, ali eu abri a minha primeira franquia, me tornava um franqueado IES, ou seja, eu comecei funcionário da IES e já me tornava um franqueado da IES. Graças a Deus, a gente teve uma sinergia muito grande, porque ele cuidava da parte toda financeira e o meu know-how era a escola de idiomas. Então, enquanto ele cuidava do dinheiro, eu cuidava dos alunos.
Eu botava alunos para dentro da escola, fomos colocando, até que chegou um determinado momento que a gente começou a vislumbrar a possibilidade de ter uma segunda escola. Abrimos uma segunda escola, isso foi assim de uma maneira muito inusitada. Eu lembro quando eu peguei o carro, saí de Petrópolis, peguei o carro e falei assim, não, para quem não conhece, Petrópolis é uma região serrana do Rio de Janeiro, e aí peguei para visitar uma outra cidade próxima, que é Itaipava. Eu falei, vou até Itaipava. Eu falei, não. Acabou que eu errei a entrada na rodovia e fui parar em Juiz de Fora. Cheguei em Juiz de Fora, vi aquela cidade imensa, né, com mais de 1 milhão de habitantes. Eu falei, cara, isso aqui dá uma outra IES aqui dentro. E ali aquilo que era um passeio já se transformou na procura de um ponto para a abertura de uma segunda escola. Sempre. E aí foi assim. Montamos a segunda escola em Juiz de Fora, foi de novo um grande sucesso. Essa parceria ali sempre dando certo, eu colocando aluno, ele administrando, fazendo toda a parte das finanças da escola, controlando. E aí, depois de um tempo, eu retornei para Petrópolis, voltei, até que o fundador da IES veio a falecer, alguns anos depois, em 94... 95. E aí o espólio, né, os herdeiros não estavam à frente das operações e aí por questões aí de estratégias deles decidiram comercializar a marca IES, comercializaram e assim começou, foi ficando com a outra pessoa e eu continuei a minha sina de abrir franquias. Aí eu comecei a abrir algumas franquias da IES aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu já morava em Petrópolis, voltei a morar no Rio de Janeiro e comecei a abrir. Aí abri a minha terceira, abri a minha quarta, abri a minha quinta. E aí, quando foi mais ou menos ali por volta de 2002, 2003... Eu sempre quis fazer da IES, sempre foi meu desejo, da IES ela ser muito maior do que aquilo que ela era e que poderia ser. Então, eu impulsionava, né, eu como franqueado, eu impulsionava com que a sede, né, como a gente chama franqueadora, tivesse que efetivamente trabalhar cada vez mais. E quem estava à frente na época não estava no mesmo pique que eu. Você correndo para abrir e ele tentando te acompanhar. Na verdade, ele estava mais assim, eu ficava assim, a gente precisa ter isso, a gente precisa ter aquilo, precisava cada vez mais ter mais coisas e era aquela coisa assim, não, calma, ao seu tempo vai acontecer, ao seu tempo, e não dava, eu era acelerado demais, né? Então assim, eu estava mais que 220, ele um pouco mais 110. E com isso a gente, até que em um determinado momento, ele me chamou e falou assim, cara, não vou seguir, eu queria sentar aqui, vamos conversar. Aí conversamos, fez uma proposta e quando foi em 2004, aí eu fiz a aquisição da IES. E no dia 1º de abril, no dia do mentiroso, eu deixava de ser, né, um franqueado da IES e me tornava o presidente da IES, dono da IES. Então a minha história ela começa como dentro da IES, como funcionário, franqueado e hoje dono da IES. Você vê esse mercado... Hoje, nessa época, aí você chegou a bater 5, pelo que você falou, e aí foi vindo. Hoje, quantas unidades vocês têm? Hoje a gente está chegando a 200 escolas IES, né, em 22 estados pelo Brasil. Você vê esse mercado como um mercado crescente, ainda tem muita lenha para queimar. Eu vejo algumas pessoas, uso às vezes o exemplo do Flávio Augusto e de outros, né, que são expoentes com muitas unidades. A gente às vezes acaba perdendo um pouco essa noção do curso de inglês. Eu peguei a época do CCA e do Brasas e tudo isso, mas você vê hoje que tem alguma quantidade... Assim, eu não sei se tem muita marca, para mim parece que tem muita marca, mas eu vejo que sempre está aparecendo mais marca ligado a línguas, inglês e tal. O mercado ainda tem esse espaço, você que está dentro dele, para absorver. Uma das perguntas. A outra as pessoas contratam por label, quer dizer,
você tem uma marca, o cara contrata por marca, ele acaba contratando por preço. Isso é uma dúvida, assim. Respondendo a sua primeira pergunta, quando eu fico feliz quando você diz que está aparecendo mais marcas, né? Isso mostra exatamente que o mercado, né, ele é pujante. Ele tem bastante, até porque a gente tem pesquisas que comprovam isso. Apenas 5% da população hoje domina o idioma. Na verdade, nem dominam, falam o idioma, falam inglês. Dominar, esse número cai para 3%, que é você falar efetivamente da forma fluente. Então, assim, você tem um vasto negócio. Hoje a gente tem o advento da inteligência artificial, né? Então, quando você hoje... A inteligência artificial ela te facilita muita coisa hoje. Então, mas só que se você pedir para ela em português, ela te entrega. Mas se você pedir para ela em inglês, ela vai te entregar melhor ainda. Então, cada vez mais é importante você falar, dominar o idioma inglês, né? Então, assim, é um mercado que assim, ele é infinito. Não tem como. Por mais que você tenha tecnologias que possam te auxiliar, na verdade, elas te auxiliam, mas nada é melhor do que você dominar e falar de uma maneira fluente. Conversar como a gente fala com a nossa língua mãe, como a gente fala o nosso português, né? E já partindo para a sua segunda pergunta, as pessoas elas procuram uma escola de inglês por N motivos, né? Não só, às vezes, por label, por marca, né? Mas também por preço, às vezes por horários, né? Às vezes ela tem uma dificuldade de horário, ela tem uma facilidade, a proximidade da casa ou do trabalho. Então, assim, não dá para eu poder te dizer exatamente que é por marca ou por valor, né? Isso é de cada um. Então, assim, a gente acredita sempre que a metodologia, às vezes, também faz muito sentido. As pessoas entram... assim, a gente costuma dizer que você, chegando a um determinado restaurante, você come a mesma comida num outro que você não gosta. E aí foi o tempero. E é a metodologia. Uma outra pergunta você falou de inteligência artificial. Você acha que isso... Você olhou esse ponto de pedir inglês, concordo. Mas também não tem um ponto de repente, as pessoas estarem mais... Eu tenho que usar uma palavra diferente. Mais acomodadas de querer usar a inteligência talvez para substituir e não aprender. Assim, me pego pensando, que nem você falou. Eu vejo que é um mercado grande porque você precisa cada vez mais falar inglês para poder falar com todo mundo no mundo. E quanto mais globalizado, eu tenho que falar inglês, todo mundo tem que falar. Mas aí eu penso assim, mas hoje já tem esse negócio de inteligência que... tipo tradutor. Aí eu fico assim, será que as pessoas não estão traduzindo mais? Por isso que eu fiz uma pergunta, porque você está debruçado nesse tema. Eu vejo que tem, sim, muito curso de inglês. Não só inglês, outra pergunta. IES e idiomas. Ou seja, inglês e... espanhol. Tá. Então, assim... são línguas, inglês, espanhol e mandarim, que são as línguas do mundo. Então, é por isso que eu acabei perguntando nesse sentido, que eu acho que a inteligência artificial ajuda por um lado, não sei se atrapalha por outro. Quer dizer, atrapalha, não sei se atrapalha, porque tudo está evoluindo. Então, é o que você está falando. Às vezes, a pessoa vai se pegar pensando, eu vou traduzir aqui, mas talvez para traduzir isso eu preciso saber mais alguma coisa. Aí é uma questão de ponto de vista. Por isso que eu queria puxar isso de você. Não, assim, a inteligência artificial é uma ferramenta que ela vem para auxiliar você, mas nunca para substituir a sua necessidade. Foi como eu te falei. E para você, né, tirar tudo dela, se você, como eu falei também, se você tem o inglês, ela vai te entregar mais. Agora eu vou te dar só um exemplo como ela jamais vai conseguir te substituir. Vamos imaginar aqui, vamos simular que você está chegando agora para fazer uma entrevista de emprego comigo. A inteligência artificial não vai te ajudar. Você vai precisar falar comigo em inglês. E aí, se você não fala em inglês, você
automaticamente está fora do processo seletivo. Isso é só um exemplo básico, né, que você tem. Então, assim, isso é muito importante. A inteligência artificial vai nos ajudar, inclusive, nos ajuda hoje, inclusive, na nossa metodologia. Tá? A gente hoje tem uma plataforma digital em que os nossos alunos começam a utilizar a inteligência artificial. Isso veio para complementar, inclusive, o ensino, mas não para substituir. Isso não tem como essa possibilidade. Pelo menos, eu não vislumbro isso, né? Hoje está tão evoluindo tão rápido que a gente não pode dizer, né? Hoje a gente já tem até robô, mas acredito que realmente você dominar o idioma é sempre muito melhor. A gente fala o seguinte, como eu falei, o robô, né? O robô, ele está aqui para ajudar. O robô é a máquina, quem pensa é a gente, quem programa ele somos nós, né? Não, eu acho que o ser humano não vai ser substituído. Eu penso um pouco... Eu acho que isso é mais uma melhora, vamos dizer, para você alcançar certas coisas, você daria mais trabalho, talvez. Sim. Que eu tivesse que me esforçar mais. E isso traz um esforço menor para algumas coisas, que é igual a internet. Ele está num clique só, eu vou aqui, teoricamente, resolvo. Mas eu pergunto porque a gente tem vários pontos de vista, todo dia a gente tem conversado com muita gente, e tem pessoa que fala de um lado, tem outra que fala do outro, então a gente sempre acaba pegando esse misto para poder entender um pouquinho mais. Um outro dado que eu queria ter uma noção hoje em dia você tem assim, quantos alunos você tem na rede, mais ou menos quantos se formam, quantos saem, só para a gente ter uma noção de número de pessoas assim na IES. A gente tem hoje 100 mil alunos, né? Então a gente forma em média de 30 a 40 mil alunos ano, a gente coloca no mercado. E a IES, ela não é só uma escola de inglês, né, para você aprender um curso de inglês, ela é um curso de formação. Então o aluno entra lá querendo aprender o idioma, mas se ele desejar, e se assim for, ele também, e temos vários casos desses, o aluno pode chegar até professor, porque nós temos um curso de formação de professores. Então, nós temos muitos professores hoje que são formados pela gente mesmo. Então, é aquilo que a gente chama de prata da casa. Então, assim, a gente utiliza, inclusive, esses professores que sirvam até, às vezes, de modelo, né? Porque é muito comum, né? A gente sabe que existe uma inibição no momento do aprendizado do segundo idioma, né? Quando você está em sala de aula e o professor vira lá e fala, Cássio... Fala alguma coisa. Só em falar Cássio, o Cássio já gelou. É verdade. Não é? Então, assim... E aí você acha que você nunca vai dominar o idioma, quando, na verdade, é uma coisa natural. E eu diria para você, com toda a assertividade, é mais fácil falar inglês do que falar português. Isso eu concordo. Português assim, eu tenho vários amigos poliglota e que falam várias línguas, e eles sempre vêm nessa que o português, por ser uma língua latina, veio de latim e outras, ela tem muita terminologia diferente, ela tem muita conjugação de verbo, em inglês ele é mais generalista. Às vezes uma palavra ou algo você usa para vários sentidos, e depois você pega aquele cerne, o centro do inglês, você acaba seguindo mais fácil. O português, tudo tem uma aplicação diferente e uma complexidade maior, né? Sim. Então, eu acho que realmente eu prefiro... se tivesse a facilidade, o inglês para mim é. Uma outra coisa assim, a internet está evoluindo muito. Veio o Covid aí. Nessa época do Covid e tal, e da internet, como é que vocês passaram por esse momento e como vocês têm alguma coisa alguma área, algo que esteja ligado assim ao aprendizado na internet? Como é que funciona isso na IES hoje? A Covid, né, ela fez com que ela transformou, né, o mundo, né? Ela transformou muitos negócios, então nem se falam, né? Acredito que muitos acabaram aperfeiçoando seus canais de vendas, seus canais de entregas de serviços e produtos. Com a gente não foi diferente. Num primeiro momento, lembro como se fosse hoje, eu estava viajando, eu estava inaugurando uma escola
em Maceió e tinha que voltar para participar de uma feira da ABF em Recife. E aí quando eu cheguei em Recife, e aí eu sou pego com a informação de naquele momento o nosso governador aqui do estado do Rio de Janeiro Estava fechando. estava falando que isso era na sexta-feira, que na segunda-feira ia fechar. E aí eu falei assim, tá, vai fechar, vai ficar 10, 15 dias. E volta. E volta. 10, 15 dias que viraram anos. E aí, no primeiro momento, o que faz? O 15 dias passou e continuou fechado. E as nossas franquias entrando em contato, como é que a gente faz? Os colégios, né? Cobra ou não cobra? Cobra, não cobra, como é que a gente dá aula? E aí, imediatamente, a gente começou a transformar a nossa sede num verdadeiro estúdio, né, para poder dar aula. Então, todas as salas se transformaram em estúdio de gravação de aulas online. Então, tu passava, era cabo de um lado, cabo do outro, câmera aqui, câmera ali. Eu falei, saiu os papéis, as mesas para entrar, deu lugar às câmeras e os microfones. Foi muito bacana. E, graças a Deus, aquilo ali foi a nossa salvação, tá? Porque teve muitos negócios que eles não conseguiram, né, ser entregues de maneira online e acabaram por findar-se. Então, assim, isso foi muito triste. A gente perdeu muito CNPJ, né, como perdemos muitos CPFs, né, muitas vidas, infelizmente. Mas aqueles que conseguiram sobreviver, aprenderam, melhoraram. E hoje a gente tem a oportunidade do aluno assistir uma aula presencial, que é maravilhoso, e ele pode também assistir a aula online, ou melhor ainda, né? Ou ter os dois. Ou ter os dois. Ou seja, você tem hoje, através do nosso celular, do nosso smartphone, você tem aula 24 horas, porque você saiu da sala, entra na plataforma digital e você tem todo o conteúdo ali para você treinar a sua escrita, para você treinar a sua pronúncia, né, o seu listening, ou seja, você tem tudo isso. Vocês têm algum aplicativo, alguma coisa assim? É um sistema próprio? A gente tem uma plataforma digital, o aluno acessa, né, através do seu smartphone ali, e é onde que ele consegue ter toda a parte de secretaria virtual e toda a parte também para criança. A gente tem gamificação, a gente tem toda essa parte para ele poder estar fazendo exercícios, conteúdos específicos daquilo ali que ele já está vendo, tá? Além de, obviamente, áudios que ele pode estar direto ali para estar o tempo todo em contato com o idioma. Entendi. Isso veio mais... Você já deveria ter alguma estrutura, acabou vindo mais por causa da Covid, porque foi um impulso que todo mundo tem que... Ou já estava... Assim, na maioria dos casos a gente viu que tinha um planejamento. Era o nosso caso. Mas todo mundo teve que dar uma acelerada de uns 5 anos no planejamento, né? Era aquela coisa que, assim, que as pessoas começavam a falar assim, quando é que vocês vão ter aula online? A gente falou assim, olha, a gente está analisando, está vendo, mas era uma coisa que eu juro para você, era uma coisa que naquela época era algo assim, para 3, 5 anos à frente. E, de repente, a gente teve que trocar a roda do carro com o carro andando. Ou seja, de 5, a gente teve que transformar em meses. Porque se não se adaptasse... Não, se você não se conseguir, como é que a gente ia entregar? As escolas, né? As escolas tradicionais, eu saía de casa para trabalhar, antes eu acordava e deixava minha filha na escola. Eu ia trabalhar, passava pelo escritório que eu tenho na minha casa e minha filha estava sentada de frente ao computador, estudando, tendo aula. Entrava ali, olhava a tela dela lá, vários alunos em sala de aula e só o professor, mas de vez em quando o professor gritava, fulano, feche seu microfone, fulano. Mas foi o que a gente tinha para a hora. Naquele momento era o que tinha e graças a Deus conseguiram-se as escolas, quem teve a oportunidade conseguiu passar. Uma outra coisa, no grupo BDC, eu queria, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, quando que deu essa ideia e quais as marcas que estão dentro desse grupo hoje? Para você ver, em 2018, eu comecei... A gente sempre participa de feiras de franquias. E, assim, uma das características do empreendedor é ele ter uma visão,
né? Uma visão um pouco mais à frente das coisas. E eu estou ali, me intitulo um empreendedor. E numa participação de feiras eu começava a perceber que tinha muitas pessoas que visitavam a IES ali, ela estava expondo num stand, né, de uma feira de franquias. As pessoas queriam abrir uma escola da IES, principalmente professor, só que ele não tinha todo um capital para montar uma escola IES. E eu comecei a ver, eu falei assim, eu tenho um público que eu não estou conseguindo atingir. Eu não vou conseguir atingir com a IES. E aí eu falei assim, vou montar uma outra marca que tenha um investimento menor e que ela possa ser colocada em qualquer lugar. Aí veio a segunda escola nossa, que é a marca Follow Me, né? E aí, quando eu decidi lançar, quando eu preparei tudo, eu fui lançar em 2020. E aí veio a pandemia. Putz. Aí a gente... Teve que segurar. Teve que segurar, volta para bota no forno, deixa lá. E foi. E aquela coisa eu falei assim, não vou desistir do meu projeto. Esse projeto é um projeto vencedor, tem tudo para poder ser realmente um sucesso. E aí... passou a pandemia, a coisa começou a voltarmos ao normal, aquele quase normal, e foi normal. Graças a Deus, hoje a gente está no estado normal, realmente podemos sair, ir e vir sem problema algum. E aí a Follow Me veio, e aí eu comecei a falar assim, cara, não quero ficar só com uma outra marca de inglês, eu quero diversificar os meus negócios, eu quero expandir, eu quero pegar outros segmentos. E eu, como sempre militei no franchise dentro da ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchise, eu vejo os segmentos que sempre se destacam. E segmentos que se destacam, eu falei assim, vou começar a ver se eu começo a ver o que eu posso dentro desses segmentos aí. E aí tive a oportunidade de fazer, né, uma aquisição de uma outra marca, que é a Cor e Unha, que é uma marca de salão de beleza, né? Uma Cor e Unha Fashion Hair, que aí é uma esmalteria com salão completo, né? Ela abre sozinha ou ela está dentro de salão? Não, ela assim, a Cor e Unha já era uma marca existente, então eu quis exatamente o quê? Fazer aquisições, pequenas fusões, né? Ou seja, pequenas aquisições com marcas que já estavam no mercado, para eu entrar exatamente com o meu know-how de conhecimento de franquia, de franchising, para poder exatamente acelerar esse processo de crescimento. Então, a Cor e Unha já existem lojas em shoppings, lojas de rua, e eu entrei para exatamente ajudar, né, a fundadora, né, a sócia fundadora, para que a gente consiga impulsionar. Veio a Cor e Unha, e aí a gente continuou. E diria para você que tem algumas outras que a gente... espero em breve também estar anunciando. A Cor e Unha hoje tem quantas unidades? Tem mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil. Você, entrando nesse assunto aí mais de ABF e tal, aqui a gente recebe alguns empreendedores e pessoal ligado ao negócio. Como é que você vê o mercado do franchising, tanto no Rio quanto no Brasil, nesses últimos anos aí, depois da Covid para cá? O sistema de franquias, Cássio, ele é um sistema extremamente forte e resiliente. Eu vou te dar dados atuais, tá? Dados atuais. A gente acabou de receber uma pesquisa, né, do crescimento do franchising no primeiro semestre de 2024, comparado com o mesmo período de 2023. O setor cresceu mais de 15% nacionalmente. Só o estado do Rio de Janeiro cresceu 13%. Isso aí quer dizer que a gente já movimentou nacionalmente em faturamento 126 bilhões de reais no primeiro semestre. A meta é com que nós consigamos passar de 260 bilhões, tá, ao final de 2024. Ou seja, o setor de franquias é um setor cada vez mais consolidado, porque você que está querendo empreender,
a chance de você minimizar os seus riscos de uma abertura de um negócio, ele é muito grande quando você vai para um sistema de franquia. Você está adotando um modelo que foi testado, está consolidado, que vai lhe dar todo um apoio que, às vezes, você, como um empreendedor iniciante, querendo abrir um negócio próprio, não consegue enxergar possíveis riscos, né? Porque a gente, quando está pensando em abrir um negócio, ninguém pensava, não, quero abrir esse negócio hoje para fechar ele amanhã. Não, porque vai dar errado. Não, não é isso. Você tem certeza que vai dar certo. Só que, sabe, existem algumas variáveis, né? Várias. Na verdade, várias variáveis. Então, às vezes a gente sabe exatamente, quando a gente está falando de uma empresa franqueadora que já atua no mercado há anos, ela tem dados, ela tem ferramentas de geomarketing para poder te colocar no melhor ponto, na melhor localização, para verificar, tem todo um know-how para verificar se aquele shopping onde que ela está sendo instalada, aquele shopping, qual é o ticket médio, qual é, né, a quantidade de pessoas que frequenta aquele shopping, ou seja, para exatamente tentar minimizar ao máximo esse risco, além de todo um poder de negociação quando você faz parte de uma rede, né? Eu tenho algumas perguntas de franchise, porque a gente acaba sempre tendo. Eu vejo assim, você acha que o público que começou a entrar no franchise, ele mudou? Porque antigamente, o que acontecia no franchise? É assim, minha visão. As pessoas, elas pediam, que nem você falou, ela pediu uma rescisão, já com nível de carreira mais avançado, pegava essa rescisão para entrar num franchise e finalizar teoricamente, a vida. Uhum. Hoje em dia, você vê muita gente nova no mercado entrando direto no franchise. Então, assim, isso é um movimento, isso é a mudança do mundo, ou isso é mais entrega do franchising, mais entrega de número, rentabilidade. O que você vê nessa mudança? Porque, assim, isso é quase uma quebra de paradigma. Porque eu peguei uma geração, Casa do Pão de Queijo, não sei o quê, tem um monte aí, não vou lembrar todas. E a gente via as pessoas falando assim, ó, pô, eu vou ter minha rescisão, vou fazer isso, vou ficar ali com a minha... tipo uma pseudo-aposentadoria, que era o que o pessoal fala muito do franchising. Apesar de ter essas variáveis, as pessoas... Hoje tem gente na faculdade, ou o cara tá terminando a faculdade e tal, ganhou um dinheiro, ou tem alguma coisa, ou o pai deixou um dinheiro... E a pessoa, ela mudou a perspectiva. Ela, não, eu quero abrir uma franquia. Ou, pô, eu vou dar para o meu filho, ele vai começar ali, eu vou dar uma franquia para ele começar. Então, eu vi que houve algumas mudanças nesse período. Não, houve bastante. Tanto é que a gente tem dados, né, estatísticos que mostram hoje que a gente, em grande maioria, a gente tem um público hoje mais jovem, né, interessados em abrir e, obviamente, aqueles que já estão... com o seu negócio próprio em franquia. Porque cada vez mais a informação, né, ela está mais fácil o acesso. Então, os jovens de hoje também estão bastante antenados. Então, ele tem informação do tipo simples. Você vai abrir um negócio, né, você tem vários modelos, né, a gente mesmo... que participa de feira, a gente sabe que tem negócios hoje que começam a partir de R$10 mil a 3 milhões de reais. Isso também, há um tempinho atrás, não tinha. Você via, assim, muita franquia grande, pesada. Assim, eu tenho o McDonald's, tenho isso. Aí era uma coisa inimaginável para o público normal, que você olhava e falava assim, pô, quero abrir um McDonald's, quanto é? 1,5 milhão. E hoje também acabou, eu acho, pela expansão de todos os negócios, você começou a dar um acesso, né? Exatamente. Antigamente, como você bem disse, era inimaginável pensar em como é que eu vou abrir uma franquia dessa que custa 1 milhão, 2 milhões de reais. Era, assim, humanamente possível. Então, hoje, a facilidade de você ter uma franquia, né, como eu falei para você, começa a partir de 10 mil, né, e o céu é o limite. Então, hoje, a pessoa que tem, ou seja uma herança, ou seja que eu tenho um pai que me tem uma condição que consegue me colocar... ele vai olhar e vai falar assim, bem, eu vou fazer algo que de repente eu gosto, é o que eu sempre, inclusive, recomendo, procurar sempre buscar uma franquia que você se identifique com o segmento, né?
Então, ele vai abrir, aí ele vai ver lá, faturamento médio, né? Uma média, tradicionalmente, 100 mil. E aí, normalmente, né, o resultado médio de 10% a 15%. Aí ele vai falar assim, bem, eu coloco 100 mil, que o jovem cada dia que passa está mais atenado. Eu coloco 100 mil num fundo de investimento, eu vou encontrar hoje, não consigo encontrar 1%. E aí eu tenho 10%, 15% de resultado. Na franquia? Aí eu vou para uma franquia. Aí eu vou empreender. Ou seja, e ele sabe que a maioria das franquias, ela tem os seus franqueados, que a gente chama de multifranqueados, que é franqueados que têm mais de uma franquia da mesma marca, tá? E em alguns casos, que não é raro, são comuns também, de outras marcas. Então, assim, nós temos marcas que têm franqueado, dependendo do segmento, que ele tem 5, 10, 15, 20 lojas. Cara, é quase uma franqueadora. Então, assim, o sistema de franquia, hoje também, ao longo desse tempo, se profissionalizou por demais. Então, as ferramentas, a gente tem ferramentas de tecnologia, tem cada vez mais as pessoas, os CEOs, as pessoas que estão trabalhando, entregando o melhor, preocupado com o resultado na ponta do franqueado. Então, é natural com que o jovem ele tenha essa percepção muito mais fácil e rápida hoje, que ele consegue assim, não, olha, eu quero abrir aquela franquia ali, cara, eu vou botar aqui 100 mil, eu vou ganhar 10. Daqui a pouco, ela mesma vai abrir a segunda. Outras. E assim vai. Então, essa é a diferença. Então, por isso que o jovem cada vez mais está demandando para o setor. Aproveitando isso, hoje, qual é o valor inicial para a pessoa... Vamos falar usar esse assunto aí da ABF para falar um pouquinho do IES. Para abrir uma franquia hoje da IES, quanto que eu gastaria? Hoje você tem um investimento inicial partindo de R$85 mil. Para faturar quanto? Que é para um modelo light. Torna 15%. Que é assim, mais ou menos, né? 15% é a nossa lucratividade média na IES. Então, a gente de líquido? Líquido, lucro líquido. Tá? Então, a gente está falando aí de quase R$15 mil que a pessoa está tendo aí. Tá, nesse modelo light. E o modelo heavy? Não, aí a gente já tem um modelo... Não sei se é heavy. Não. Eu tô botando pilha, mas o modelo... Assim, o modelo deve ser standard, ou o modelo que vocês começaram, que é um modelo mais tradicional ou maior, né? A gente tem o light, o soft e o premium, né? Então, aí o premium a gente está falando de 300 mil, que aí é uma escola bem grande, entendeu? Uma escola que vai deixar para ele aí, em média 20%. E aí a gente está falando de um retorno aí de R$30 mil mês. 20% no de 300... Não. 30 mil, de 300 mil. Porque aí você tem uma capacidade maior de escolas e você consegue colocar mais alunos, né? Que esse é o principal. Porque quando você está no light, você está montando uma escola com uma quantidade X de salas. No soft, você está montando numa escolaridade um pouco maior e no premium um pouco maior. Então, quanto mais salas eu tenho, né? Porque é aquela história. Na verdade, você acaba que na maior você parte com um custo um pouquinho maior. A tendência sua é cada vez que botar mais aluno, vai aumentar a lucratividade. Mas você bota uma média ali para o cara que manter, e quem conseguir atingir números maiores de aluno vai pegar um alcance maior, porque o custo ele estabiliza. Ele meio que estabilizou. Negócio grande acaba sempre... O primeiro empurrão na máquina sempre é mais pesado até começar ela a pegar. Depois é um negócio que fica um pouquinho mais... E é muito comum, Cássio, às vezes acontecer hoje de um franqueado nosso da IES, ele abre uma franquia light, claro, obviamente depende do investimento de cada um, do poder de investimento. Ele abre a light e daqui a pouco a light dele se transforma numa premium, tá? Porque ele vai crescendo... ele tem como na mesma ir subindo. Dependendo, obviamente... Não, eu sei, de investimento, de várias coisas. Depende de investimento, de disponibilidade, né, do local, que ele possa realmente fazer com que haja esse crescimento, esse aumento da capacidade dele de captar novos alunos. Então, a gente tem franquias hoje dentro da rede que tem mais unidades, que tem mais de 1.000 alunos dentro da escola. Caramba. Então, assim, esse é um franqueado. Master, não é nem premium. Mas, assim, a média hoje de alunos por unidade
varia entre 300 a 400 alunos. Vou puxar um assunto agora que é um pouco na minha área. Quer dizer, antes eu vou... Na cor e unha, como é que está essa relação de mínimo para investir, retorno, mesma coisa na cor e unha? A cor e unha hoje o investimento mínimo, médio, é de R$120 mil. Né? R$120 mil. Isso, obviamente, depende do ponto que está escolhendo. Tem algumas coisinhas, mas a média é de R$120 mil. Você pega uma loja, num shopping, na rua, em média 50, 60 metros quadrados, e você consegue hoje montar uma cor e unha. Entrega o faturamento e a entrega de líquido é a mesma proporção, mais ou menos? Como é que... A média é de 15%, tá? 15% o resultado final, o lucro líquido dele. Tá? Hoje você tem um faturamento médio para uma loja dessa de aproximadamente R$80 mil. Tá no número, bate quase 1.200.000 por ano. É um número... Gosto de você, sabe fazer conta rápida, né? Não, é um número... É porque eu, querendo ou não, eu tenho um pouquinho a ver de negócio desde cedo. Franquia, eu torno a frisar, é uma forma de você crescer, tá? Crescer de uma maneira organizada e ordenada. Então, aquele cara que entra pensando assim, olha, eu vou abrir uma franquia, é simples, é a conta que eu faço para você. Você coloca lá, como eu falei para você, você vai pegar agora aqui R$120 mil, coloquei 120 mil. Aí você coloca, eu tenho um faturamento médio de 80 mil e ela me dá um resultado de 15. Não, é que se você... Meu payback... se você tiver aquele... pensando assim, vamos imaginar que eu tenho esses 80 mil e não vou gastar, não preciso desse dinheiro, tá? Você abre ele, você ficar 10, 12 meses, vamos botar um pouquinho, mais 15 meses, a cada 15 meses, se eu não gastar nos primeiros 2 ou 3 anos, eu monto 3 franquias, teoricamente, e deixo ela girar. E aí ela vai crescendo... Organicamente. Sim, aí você... Claro que não é tão simples, é simples na matemática que a gente está fazendo. Mas eu entendo que para muitas pessoas que às vezes têm que montar uma marca, criar um produto, criar processos e fazer tudo isso que é bem complexo, ter mais de uma unidade, funcionários e moldar aquilo para um modelo, você vai passar talvez os 10, 20 anos que você precisou para moldar o teu. Tu está comprando os anos, né? Eu estou comprando, querendo ou não, quando eu compro o IES, eu compro um pouco da idade, do tempo que você teve de experiência e das frustrações e dos sucessos e tudo junto, para mim não passar por algumas coisas. Claro que o sucesso você vai querer passar, mas eu não quero passar por problema. Eu não quero ter que, abrir no primeiro mês e não dar dinheiro. Porque você já passou por isso. Tu abriu 200 lojas, passou por isso, e por várias coisas de 200 lojas, para, eu ser a 200ª primeira. Isso tu passou na loja tal. E quando tu ligar, o cara vai falar, não, isso aqui tu faz isso. Exatamente. No outro modelo, eu vou ter que pegar e, caraca, o que eu faço? Será que alguém já passou isso? Será que não passou? Então, assim, também às vezes é jogar dinheiro fora ou não, você não abrir. Você tem que ter muita experiência, às vezes, num outro negócio, ou que nem você falou, é uma visão, é um negócio diferente. A franquia acaba que para 80%, 90% da população não é um jeito mais fácil de diminuir problemas. Não, sem dúvida alguma, Cássio. Quando você está abrindo um negócio em que você, por mais que... eu gosto, eu adoro alimentação, vou falar especificamente do meu... eu quero abrir uma escola de idiomas. Eu vou botar lá Clodoaldo, né, idiomas. Acho legal, gosto, eu sou professor, sempre dei aula, meus alunos adoram. Aí eu vou montar uma sala. Aí eu monto uma sala, cadeira. Onde eu vou comprar uma cadeira? Eu entro na internet e pesquiso. Pesquisou. Só que qual o modelo? A gente já fez isso, a gente já tem uma lista de fornecedores que a gente já tem um custo menor. Não, e pode crer. É o que a gente está falando. Você pode quebrar a cadeira, você pode botar ela não funcionar. Você pode, que nem você falou, uma sala de aula tem 40 alunos, tu comprou 40 cadeiras. Se no cara, imagina, tu marcou uma abertura certinha, fez tudo. Aí o fornecedor não entregou 40 cadeiras, tu faz o quê? Assim, você pegar problemas que podem ser dados
numa abertura de negócio, dá para fazer uma lista bem grande. Não, a gente vai passar aqui o dia todo, a noite toda aqui só falando para você, porque realmente são coisas que você não pensa. E quando você está no sistema de franquia que você está montando, é natural que ainda assim você vai virar, por mais que você tenha toda uma assessoria, todo um suporte, vai ter coisas que você ainda vai questionar, tá? Porque isso é comum. Quando você pegar lá o manual, tem que pegar aqui, quando tiver com um arquiteto montando a sua loja, o arquiteto vai sinalizar, olha, Cássio, aqui eu preciso que você coloque essa cadeira, tá? Aqui, um exemplo, esse copo ou essa xícara aqui, eu quero colocar essa caneca aqui. Eu não quero colocar esse suporte aqui embaixo. Acho que não tem nada a ver. Não, você vai colocar para não molhar, para não... Para não ter um problema ali na frente, porque eu já vivi isso. Porque amanhã você vai ter que trocar, você vai ter que comprar de novo o que você já tem aqui. Então, tudo isso parece simples, mas não é. É exatamente aquela situação assim, olha, eu estou numa estrada, olha... Entra, eu já fui lá em tal lugar, passa por aqui que você chega mais rápido, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ou seja, é alguém que já andou à sua frente, já passou por coisas que você vai passar e todo mundo sabe. Então, é exatamente como eu falei na inicial do nosso bate-papo aqui. É exatamente falar para você que a gente está aqui, o trabalho da franqueadora é pavimentar o caminho que você vai passar. Com isso, minimizando as chances de você ter um insucesso e que você possa performar da melhor maneira possível. Esse é o trabalho de toda franqueadora. Franquia sempre tem aparecido... A gente tem visto que o mercado de franquia também tem sempre trazido novos negócios. Como é que está o mercado da franquia, o ABF do Rio? Está vindo mais uma feira aí. Queria que você comentasse um pouquinho dos negócios novos, da feira. Como é que você vê esse crescimento? A gente já falou um pouco do crescimento que ele está batendo recordes aí, mas eu digo assim, de inovação, de melhoria, de negócios novos que têm vindo. Aí você falou um pouco de inteligência artificial. Como é que você vê isso tudo? Olha, é sempre, né, tudo a cada hora vai se modernizando e vai tendo oportunidade. A gente está vindo agora com uma feira, né, que vai acontecer agora no mês de novembro, né, do dia 7 a 9 de novembro ali no Rio Centro. Nós vamos ter mais de 100 marcas expondo na feira, uma grande oportunidade para quem quer empreender no sistema de franquias. E nós temos, inclusive, dessas 100 marcas, 10% dessas marcas são marcas que vão estar estreando na nossa feira, que a gente fica muito feliz. Negócios que já foram... né? Cabe sempre lembrar que toda marca, para poder começar a franquear, ela tem que ter 2 anos, no mínimo, do negócio dela rodando para poder testar se efetivamente ele pode se transformar num modelo de franquia. Tá? Então, com isso, nós temos um exemplo. Inclusive, ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com um associado nosso que vai estar na feira. E ele vai estar levando uma franquia digital. Aí você vai falar assim, pô, como assim digital? Um negócio extremamente interessante, muito bacana. Ele conseguiu reunir uma importação do mercado chinês e ele consegue fazer essa importação é uma franquia através de marketplace. Então, assim, é algo... que teoricamente a gente falaria que assim, talvez eu teria já pensado, seria fácil, mas não. Tem a complexidade, é uma pessoa que sempre comprou, né, fez, né, aquisição no mercado chinês, aliou-se a 2 jovens que tem toda a parte do digital, né, inserido na mente, cada um tá no está DNA, completando o outro. E se complementam. Né? Então, assim, e eu falei para ele, quando ele começou a explicar para mim, né, nós tivemos ontem na nossa sede da ABF Rio aqui na Barra, e aí ele virou e falou assim, quando ele começou a explicar, eu falei, cara, você vai vender muita franquia na feira, se prepara, porque o seu negócio é muito bacana, é muito legal, é uma franquia que efetivamente ele não precisa de ter a sua loja, porque é digital. E o valor também talvez não seja tão alto. Então, assim, as oportunidades que acontecerão na feira,
Como eu falei para você, a gente vai ter modelos na feira a partir de R$10.000. Como vamos ter negócio de R$3 milhões. Ah, mas eu tenho 100. Eu vou chegar lá e vou procurar o de 100. Ah, me agradou? Agradou. A grande vantagem de quando você vai participar de uma feira, Cássio, e eu digo isso para todo mundo, é que você chega ali, você vai sentar e você vai conversar com o CEO daquela marca, com funcionários daquela marca ali, e que você vai poder tirar todas as dúvidas. A feira está ali exatamente para isso, para você tirar todas as dúvidas face to face, né? Ali no cara a cara com a pessoa, para exatamente você ter a certeza disso. Não, é isso aqui que eu quero. Às vezes isso é muito comum, tá? As pessoas falam assim, não, eu vou lá que eu vou comprar uma franquia de alimentação. Todo mundo precisa comer, eu vou para lá. E aí o cara sai com uma franquia de serviço, porque ele se identificou e viu que era melhor, que ele estava mais inserido numa família. Talvez ele tivesse sendo induzido... É porque a alimentação, todo mundo fala que precisa comer, exatamente. Mas às vezes não é mas às vezes é o que você falou. O preço é maior, a entrega é menor, o estresse é maior. E aí ele foi na feira e passou pelo processo e achou alguma coisa, que nem você falou, identificado com o perfil dele. Então, é bem importante para uma escolha não só ler e buscar informação. O ideal é que todo mundo que fosse buscar vamos dizer, uma franquia fosse numa feira. Por quê? Porque lá ele está vivenciando um pouco com todo mundo. Pessoas que têm franquia, funcionários que estão na franquia, não seria algo nesse sentido? Sim, exatamente isso. Então, ele tem essa possibilidade de estar conversando, porque ele vai para a alimentação. Só que ele chega lá e vê um modelo que, de repente, chama atenção. Cara, isso acho que faz sentido. E aí ele senta ali e, num bate-papo ali de meia hora, ele percebe que ele muda o mindset dele completamente. Ele dá aquela 360 graus, vai para uma outra coisa, tem possibilidade também de assistir palestras. A gente coloca inúmeras palestras falando sobre o que é o mercado de franquias, palestrantes renomados do mercado do franchising, seja ela de diversos tipos. Então, assim, ele tem ali a possibilidade de enriquecer o conhecimento dele, além de fazer negócio. Então, a feira, para quem está buscando nesse exato momento entender um pouquinho, né, ver as oportunidades que estão se apresentando no mercado, já que, infelizmente, não dá para a gente viver só, né, de rendimento, a gente tem que ter um negócio, até porque a gente sabe que a nossa economia ela é cíclica. Então, não tem como. Você precisa ter alguma coisa que te dê uma segurança, que você possa realmente falar assim, não, peraí, cara, eu tenho realmente isso aqui, é algo que eu quero construir, é algo que eu quero construir a minha família, eu quero deixar depois para a minha família. Acho que é importante a gente pensar sempre de uma maneira, de forma segura, né? Sim, perpetuar algumas coisas, né? Ninguém abre um negócio para 1, 2 anos. Todo mundo... A intenção é, por mais que você comece novo ou mais velho ou algo assim, você está buscando uma perenidade, um acompanhamento da velhice e de outras coisas. Ou da família, às vezes montou para deixar para alguém, acaba sendo sempre isso. Uma vertente aqui que a gente acaba sempre falando é um pouco da publicidade e propaganda dos negócios. E eu queria perguntar um pouco hoje, na IES e no grupo BDC, entre outros negócios que você tem, como é que você vê hoje essa mudança do digital na propaganda? E se você pode falar um pouco dos investimentos de canais, como vocês estão na IES e no grupo, tanto de comunicação, o que vocês mexem com influencer, se vocês trabalham mais no digital, se tem uma parte, como é que está passando por esse crescimento, essa mudança do mercado, mais uma que vem mexendo com todo mundo? Mudou completamente, Cássio. Eu lembro, há alguns anos, poucos anos atrás, toda a mídia era televisão e mídia offline, né? Que a gente passa pela rua e somos impactados por inúmeras delas. E o digital ele representava 4% da média das empresas que investiam em publicidade. E hoje isso mudou completamente. Hoje a maioria das empresas fazem tráfego pago
né? E aí você tem, em todas as grandes franqueadoras hoje, você tem um setor de marketing digital. Então você tem ali um setor só. Você tem um gerente de marketing digital, você tem um social media, você tem um web, você tem um conteudista, você tem o tráfego, né? E assim, hoje eu diria para você que 80%, tá, está no digital. E com a gente não é diferente. A gente continua fazendo mídia offline, televisão já muito pouco, muito pouco. Eu não sei você, mas eu tenho em casa, né, 2 filhas, uma adolescente, que eu posso dizer para você, conto nos dedos hoje, ela tem 14 anos, quantas vezes eu entrei no quarto dela e vi a televisão ligada. Agora, o celular. Celular 90% do tempo. 99. 99. Porque só para quando dorme. Porque realmente o tempo todo está ali. Então você vê que a gente mesmo, né? A gente, quando está fazendo uso de determinadas plataformas, nós somos impactados por anúncio, link patrocinado, etc, 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 etc. Então hoje já não é mais tendência, é uma realidade. A tua publicidade hoje ela está com uma percentual significativamente maior no digital. Eu perguntei porque eu acho que vocês tiveram algum case de patrocinar clube, alguma coisa assim, não tiveram? Sim, isso aí foi uma... Você pode contar um pouquinho desse case? Claro, claro, claro. Eu sempre fiz e continuo dizendo que a publicidade no futebol, ela para mim, é uma das melhores. Tá? Eu comecei fazendo placas de campo, beira de campo, isso lá em 2008. E a coisa foi dando tanto sucesso, que aí eu comecei a fazer não só mais em placas, eu começava vinha, por exemplo, Copa do Brasil, um exemplo. Ia jogar aqui no Rio, Flamengo e um time lá de Manaus, Fluminense e um time lá do Rio Grande do Sul. Não tinha como, naquela época, patrocinar um Flamengo, um Fluminense e um Vasco. O que eu fazia? Botava no jogo. Eu botava na camisa do time pequeno adversário. Porque ia ter uma visibilidade grande, porque eu estava no em jogo... horário nobre da TV. Eu estava em horário nobre durante 1h30, no mínimo, ali. E aí aquilo começou a fazer, eu fui cada vez mais melhorando um pouquinho, até que eu tive um dia que eu tive a oportunidade de patrocinar o Flamengo. E quando eu patrocinei o Flamengo, eu lembro como se fosse hoje exatamente, eu estava numa reunião com os franqueados, com os meus franqueados, e de repente eu vejo que todo mundo começa a mexer no celular. E eu olho aqui assim, vejo, e aí todo mundo se entreolha aqui assim, como se dissesse... E eu falei, gente, o que houve aí? O mundo vai acabar, né? E aí o pessoal, presidente, é verdade o que está acontecendo aqui na internet? Eu falei, o que foi? Está dizendo aqui que o Flamengo fecha patrocínio com uma escola de inglês e somos nós. Eu falei assim, mas era para ser surpresa. Eu falei, hoje não tem mais surpresa. E aquilo ali foi para a gente, nos elevou num patamar muito grande, foi uma explosão. Até porque a marca Flamengo e depois veio a marca Fluminense também, que foi uma outra sensação. Veio a marca Vasco também, que foi muito bom. Todos esses você colocou na camisa? Todos esses eu fiz o patrocínio na camisa. Eu patrocinei o Flamengo, patrocinei o Vasco, patrocinei o Fluminense. E assim, fiquei muito orgulhoso da gente ter conseguido essa parceria. Agradeço toda a diretoria da época, né? Por ter realmente viabilizado esse sonho, esse desejo da gente conseguir nesses 3 grandes clubes aqui. E ficamos muito felizes. Só não consegui realizar o meu desejo, que era fazer dos 4, que era o Botafogo. Por uma questão estatutária, nós tínhamos um problema lá com a nossa cor da marca, né? E aí tinha uma dificuldade lá. No caso do Botafogo? Mas por que vocês têm vermelho? Qual... O problema era o vermelho nosso com o preto deles. Aí a gente não conseguiu encontrar uma solução, né, gráfica
para que nós pudéssemos exibir a nossa marca, mas assim, ficamos felizes do mesmo jeito só de ter sido procurado pelo Botafogo e pela diretoria da época, que a gente também fica muito feliz com eles. E claro que quem sabe de uma próxima oportunidade a gente está lá, mas fica aqui uma recomendação. Futebol, né? Hoje eu tenho vários amigos que fazem patrocínio do franchising dentro do mercado, né? Dentro do mundo do futebol, e isso dá um retorno de visibilidade impressionante. É muito positivo, muito positivo. Vocês pensam em voltar? Vocês têm algum planejamento? Eu sei que o mercado deu uma mudada assim até de valores. Uma outra pergunta também deve ter valido a pena, deve ter dado um salto de visibilidade muito grande quando você fez, principalmente nos 3 do Rio e assim, e Flamengo e Vasco, além de ser muito grande no Rio, eles são grandes fora. O Flamengo diz que tem próximo a 40 milhões de torcedores e o Vasco próximo a 20. Então, querendo ou não, você fez quase 1/4 da população brasileira, de algum jeito, deve ter sido impactado com a marca de vocês. Sem dúvida. Para a gente, na época, eu lembro quando, né, e como até hoje eu visito as nossas franquias espalhadas pelo Brasil, e aí você chegava num local e aí o franqueado, nossa, eu estou muito feliz, o que foi? Não, os meus alunos aqui falando que viu a nossa marca no Flamengo, viu a nossa marca no Vasco, viu a nossa marca no Fluminense, e eu cada vez mais torcendo por esses 3 irem cada vez melhor, né? Porque quanto mais eles avançavam nos seus respectivos campeonatos, nas suas competições, isso só tornava visibilidade, né? Então, assim, para a gente, e post que eles faziam, né? Não é? Porque, assim, quando você está fazendo uma publicidade e aquele time, por algum motivo, ele é campeão, ou teve um jogo que, por algum motivo, também teve alguma discórdia, ou teve alguma coisa que dá comentário, aquilo não dá comentário só no jogo. Porque aquilo ali você tem após o jogo, nas resenhas, você tem nos telejornais do dia seguinte, jornais impressos, internet, aquilo tudo vai viralizando de uma tal forma, e os posts do próprio clube. E no fundo a gente fala muito, usa o exemplo da Unimed no Fluminense, alguns outros, Coca-Cola nos anos 80, ainda tem isso, tem na camisa, porque a camisa é atemporal, porque, por exemplo, quem comprou a camisa do Flamengo, Vasco e Fluminense daquela época, e tem até hoje, se ele sair na rua, ele está fazendo propaganda. Eu vejo. Não é? Eu fico feliz. E ainda tem o quê? Os jogos nostálgicos e lances que eles ficam na história. Sem dúvida. Então, se você pegou um período, que nem você falou, se você deu sorte, os times estavam bons, ou por algum motivo, teve algum acontecimento histórico naquele momento, igual tem até hoje alguns títulos entre Flamengo, Botafogo, Flamengo, esses times todos, que a Coca-Cola estava, que o cara está sempre exibindo a taça e está lá, Coca-Cola grande. Então, volta e meia, passa de novo, você não está botando mais a grana, mas está aparecendo a marca, né? É o teu remarketing, né? Ele está ali, está aparecendo. Agora mesmo, vou te dar um exemplo, tá? O jogador Pedro do Flamengo se machucou na seleção, num treino da seleção, e aí falou que ele teve uma lesão muito parecida com uma que ele teve quando tinha sido convocado para a seleção, quando ele era jogador do Fluminense. E aí mostrou o lance, numa determinada reportagem, que inclusive eu estava vendo, que ele era jogador do Fluminense, quando ele cai, ele levanta, quer dizer, aí depois tiram ele ali, os jogadores do Fluminense se aproximam e a gente está com a marca na camisa do Fluminense. Então, assim, aquilo ali ficou falando alguns dias, porque era um comentário. Isso é só um exemplo, entre outros, como você acabou de citar. Então, ela acaba se perpetuando. Isso, pra gente, é extremamente positivo. Então, assim, cara, futebol... E o brasileiro é apaixonado por futebol. Quer dizer, então, que está no radar voltar no futebol. Sempre. As oportunidades, se ela aparecerem, nós estamos aqui para poder pegá-las. Tenho hoje grandes amigos dentro do futebol, dentro da parte de diretoria do futebol, de todos eles. Se eles virarem para mim e falar, Clodoaldo, nós temos aqui uma condição diferenciada, vamos para a mesa? Eu falei, vamos para a mesa. Além disso, tem o futebol e tal, tem algum outro esporte ou alguma outra área? Tem o digital, eu sei, mas
tem alguma outra plataforma, podcast, alguma entrevista, show, alguma outra área de publicidade que vocês miram como um expoente ou veem como alguma coisa para linkar mais com isso? De repente o cinema, série, minissérie, influencer, tem alguma vertente dessa que vocês estão olhando assim diferente ou acham que... A gente de um certo modo, Cássio, a gente sempre fica sempre mais atento um pouco mais para o esporte. Por que o esporte? Porque esporte e educação existe uma sinergia muito grande. Né? Nós já patrocinamos basquete, tivemos a Fadinha, né, a Raíssa Leal, como nossa garota propaganda. Tá? Legal pra tivemos caramba. ela. Ficamos muito felizes quando ela ganhou um dos títulos mundial que ela recebeu e a gente ficou muito contente. E, obviamente, como todos os nossos atletas que estão ali conquistando no mundo afora. Mas a gente, sim, a gente sempre está aberto às oportunidades de um modo geral. Tá? Influencer, minissérie, a gente já participou. Porque quando a gente só tem que ter muito cuidado com o que é, porque a gente é uma educação. Sim, sim. Então, a gente tem que ter alguns cuidados para que isso não possa atrapalhar, né, ou deturpar, principalmente, a nossa imagem. Né? Não, é por isso que eu perguntei, porque às vezes, assim, o futebol que você falou, eu acabo... Se o cara começou torcedor e viu o Yes, dependendo do tempo que ele estava no... Ele foi crescendo com ele, com a marca, porque são ciclos, que nem você está falando. Então, tem áreas que são ciclos. É igual eu pegar um filme... Vamos dizer, uma série de filme ou uma série que durou 10 anos. Se o cara estiver fazendo um insert ali, ele vai durar ciclos. É nisso que eu perguntei. E como vocês acabaram... vocês vão olhando para a inovação pelo que a gente está conversando aqui, eu tenho visto que vocês sempre estão buscando estar na inovação, estar em coisas diferentes. Então, a gente sempre acaba olhando, o que será que eles estão olhando assim? Será que a gente vai pegar um influencer para frente? Será que eu vou... virar esse turning point em alguma coisa, porque a comunicação hoje, principalmente do jeito que ela está andando veloz e dando picos, às vezes um tiro desse, igual deve ter acontecido na época do Flamengo, igual você falou, Vasco e tal, vocês saíram um pouco de uma bolha, vocês alcançam uma quantidade de público maior. E a gente sempre está trocando essas ideias e vendo esse mercado que todo dia ele ele troca todo dia. O mercado está muito mais... Celery. Isso aí. Porque antigamente, às vezes, você podia ficar 5 anos ali, certinho, eu estou fazendo isso, 5 anos, tá ali. Hoje você faz uma evolução em 2, 3, 4 meses, às vezes, ou que nem você falou, de repente você pega uma Fadinha, ela está no campeonato nacional, mas ela vira campeã mundial e ela sai numa mídia, ela te dá um super alcance, ou um cara do surf, ou algum brasileiro assim. A gente faz muito isso, a gente fica sempre muito atento, Cássio. A inovação está no nosso DNA. A gente sempre está atento às oportunidades para você, principalmente, largar à frente. Então, o caso especificamente da Fadinha, quando ela começou a brilhar, eu falei, é ela que eu quero. Vamos para trás, vamos para dentro dela. E aí a gente teve uma negociação com o empresário difícil. Aquele momento, hoje, né, isso já tem 2 anos aproximadamente, né, ela estava começando, mas já estava despontando. Então, assim, ela também é de uma origem muito simples. Então, assim, aqueles holofotes todos em cima dela, até de um certo modo a surpreendeu, né? Hoje, claro, muito mais já adaptada, né, a essa realidade dela, até porque ela já cresceu, né? Já foi a 2ª vez campeã mundial. Já cresceu, então, assim, isso é bacana. Então, assim, a gente fica atento, o que está rolando no movimento ali do skate, está aparecendo um influencer que de fato está se comunicando bem, está falando, faz sentido. Se faz sentido, a gente vai aprofundar. A gente tem um time atentos a essas oportunidades de uma maneira geral. Claro, como eu te falei, se passa por um crivo muito criterioso, porque uma palavra mal colocada, um gesto mal feito, né, pode derrubar tudo aquilo que você construiu. Então, quando você coloca alguém para ancorar,
né? Ou seja, para estar ao lado da tua marca, você tem que ter um certo cuidado para que as pessoas não pensem, porque assim, quando você quer tornar a tua marca junto com aquele rosto, para que a pessoa, quando vê aquela pessoa... Lembre de você. Lembre de você. Aí tu já pensou se essa pessoa faz uma coisinha errada? Aí vai te lembrar? De coisa errada. Né? Então, assim, o perigo é esse. Então, por isso que as marcas hoje, cada vez mais, estão analisando isso, porque, assim, infelizmente, o mundo digital te dá facilidade, mas também te traz alguns problemas. Problemas como? Às vezes, a pessoa acordou num dia não tão bom e aí, de repente, ela fala alguma coisa ou faz alguma coisa num local público e tem alguém filmando. Aquilo ali é um prato cheio para alguém postar e aquilo viralizar e aquilo ali acaba podendo, de repente. Você não tem nada a ver, você não fez nada, mas é impossível você não correlacionar. Sim, até porque você também não consegue controlar 100%. Você controla naquilo que você... Até hoje a pessoa te mostrou. Pô, eu vou seguir a linha ali porque ela me mostrou que o ganho é esse. Ela veio de origem humilde, cresceu como eu, é o que eu quero. Se um dia ela pega e sai da vertente, você acaba não conseguindo. É o que você falou, tudo tem o pró e o contra, né? Sempre. Então, seguir esse... E não dá para você cravar 100% de certeza, não. A gente tem vários casos que a gente buscar aí, a gente vai lembrar na memória aí de pessoas que, infelizmente, por algum momento, fez alguma coisa que acabou trazendo alguns transtornos, rompimentos de contratos, em alguns casos até mesmo milionários. Que não vem ao caso agora. Não, certo. Não, isso aí vai ter vários. E realmente é uma área... Por isso que a gente sempre acaba dando uma estudada. É que nem você falou, empreender. Todo dia você está buscando um negócio, melhorar o seu negócio e errar menos. Esse é o principal, errar menos. Você tem que pensar em como eu faço diferente para atender. Porque o foco hoje, mais do que nunca, está no cliente. Então, como você falou, eu não posso mais ficar aqui, eu vou dar aula, no meu caso especificamente, eu vou dar aula desse jeito aqui, que eu dou aqui há 5 anos e não vou mudar. Esquece. Cada vez mais o meu público está aqui. E não em cima do livro, ele está aqui. Então eu tenho que trabalhar esse aqui para ele não esquecer esse aqui. Esse aqui passa a ser, entendeu? Um ajudando o outro. Então a gente tem que estar assim, sempre melhorando e não parado no tempo. É a mesma coisa o meu próprio livro. Se o meu livro ficar, eu fiz esse livro aqui e não vou atualizar ele nunca, não, já está pronto, já está feito, eu não vou mexer. Não, eu tenho que atualizar. São temas que foram abordados para hoje, que daqui a alguns anos, pouquíssimos anos, serão temas que talvez não existam ou que não faça sentido mais falar. É verdade. Hoje, além desses negócios, nessa tua área de empreendedor, você mexe com alguma outra coisa? Como é que, além dessa parte toda que você falou da IES, do grupo e tal, você tem alguma coisa assim que... Tem um hobby que te pulse mais? Tem alguma coisa assim que movimente além desse lado empreendedor? Porque normalmente a gente vê que o empreendedor sempre tem um lado mais arrojado em alguma coisa. Então, assim, tem alguma... Boi. Criação de gado? Criação de gado. É uma área que você acaba... Eu comecei tem pouco tempo e eu fui gostando, é um hobby. Começou como um hobby, na verdade. Começou na proposta de reunir amigos e famílias num local tranquilo, para não falar de negócios. E aí, infelizmente, foi se tornando um negócio e que tem se mostrado assim, bastante positivo o resultado e que já está começando a mudar, já está começando a aparecer um outro negócio. É impressionante. Quando a gente reúne amigos, principalmente, por mais que a gente não queira falar de negócios, inevitavelmente a gente acaba sempre falando de uma oportunidade ou de alguém que fez isso, que está acontecendo isso, e aquilo ali
te gera um insight, te provoca em alguma coisa e você fala, cara, eu não estava nem pensando nisso e eu tenho algo que faz sentido eu colocar isso que ele falou ali. Então, assim, hoje, para mim, essa parte aí da criação de gado é algo que eu tenho gostado, tenho aprendido bastante. Tenho um grande amigo que é um produtor maior do que eu e que ele tem sido assim, um grande consultor, né, técnico da área. Então, assim, eu estou começando, mas é algo que eu gosto. Do resto é franquia. Mas hoje, assim, quando você quer tirar um pouco a mente, tu vai para a fazenda e foca nisso aí. Isso é um hobby de descanso mesmo. Eu entendi que você começou como um descanso e virou um negócio. Mas acaba que tem coisas que a gente fala assim, pô, tô querendo dar uma desligada daqui. Pô, vou para lá. Eu entendo que é um negócio que você gosta muito mais, porque tá pegando uma veia como um hobby e vai virar um negócio. Mas é um negócio que deve te dar muito prazer, no sentido de, às vezes, trocar um pouco. Porque pensar um negócio toda hora, às vezes, quando a gente está dentro de um negócio, até algumas coisas você acaba não enxergando. Não, sim, isso é muito difícil. É porque a franquia tá muito pujante, tá na veia, né? Eu ainda me sinto muito com muita energia para poder tocar, né, as minhas franquias, como eu te falei. Nesse exato momento, estamos assim numa negociação de uma aquisição de duas novas marcas para o grupo. A gente está vendo. Então, assim, aquela coisa está bem. E eu vejo aquilo que era para ser tranquilo, para quem sabe para depois para uma possível aposentadoria, né? Vamos deixar a segunda geração vir aí, né? E a segunda geração tocar as franquias e deixa eu lá quietinho na fazenda. Mas, por enquanto, ainda demora um pouquinho ainda. Eu gosto de ficar lá olhando, contando, vamos contar, vamos mexer, vamos olhar, vendo nascer, como é que acontece, o que não acontece. Até porque, assim, o campo ele te dá uma certa tranquilidade, te relaxa, né? Então, eu particularmente gosto. Tem muita gente que não se adapta. Eu gosto muito da natureza. É que ele acaba tirando, assim, querendo ou não, você hoje está no meio de empreendedor, está no Rio, está em São Paulo, ABF, movimento de um monte de coisa, você está naquela velocidade caótica. Aí quando você vai, querendo ou não, para a fazenda, você vai baixando. Então, é o que você falou, o ritmo é diferente, você tem que seguir algumas coisas mais naturais, porque está falando de animais e outras coisas. Então, assim, até nesse ponto, porque a gente sendo empreendedor, você acaba que todo mundo pensa que você está 100% do tempo só pensando nisso. E às vezes você tem que dar uma aliviada, né? Senão... Você tem que dar uma oxigenada, né? Você tem que oxigenar a mente, porque senão, se você ficar ligado o tempo todo ali carregando, chega uma hora que a bateria vai carregar demais e está arriscado dar um problema, né? Então, você tem que ter uma válvula de escape. Então, eu acho que todo mundo precisa disso. Precisa encontrar. Tem algumas pessoas que encontram isso numa prática de um esporte. Eu gosto de jogar um tênis. Eu gosto de jogar um futebol. Eu gosto de ler livros. Eu gosto de ver séries. Ou seja, você precisa desplugar um pouquinho. Porque se você ficar ali pilhado o tempo todo, isso pode trazer até um problema de saúde, talvez até irreversível, chegando até, em alguns casos, a algo pior, né? Então, assim, todo mundo precisa, né, desse momento relax, como se dizem, né? Então, uma outra coisa é qual mensagem você passaria para quem está querendo empreender, está querendo começar nessa vida de negócio, tá procurando alguma coisa diferente? Porque o estudo todo mundo já tem que procurar, mas eu digo assim, de alguém que veio como você, de uma história diferente, chegou num ponto super alto que a gente tem que bater palma e realmente passa por... Todo mundo que vive sabe que não é como se conta na TV e nos livros. Então, assim, todo dia, trabalho duro, trabalhar altas horas e tal. Qual a mensagem assim que a gente pode deixar para algumas pessoas que estão acompanhando isso e que sonham em mudar de vida, alcançar outras coisas, de repente só melhorar a vida, porque cada um tem o seu objetivo, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente nunca pode estar... Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca fiquei confortável com o meu status quo, né? Com o que eu era quando estava e até hoje.
né? Tanto é que isso que me motiva a buscar algo diferente. Eu gosto muito as pessoas que estão próximas de mim falam que eu gosto muito de obra, né? Eu faço muita obra. Então, quando eu termino uma obra, acabou a graça. Aí tá procurando outra. Aí eu vou procurar outra. Então, assim, para quem está começando, está pensando em investir ou quer mudar de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, pensar que não é porque amanhã, ao me tornar um franqueado, ou seja, estou me tornando um empresário, eu vou trabalhar menos. Esquece. Você vai trabalhar muito, principalmente no início. Você pode até depois diminuir o seu trabalho ali presencial, mas o mental e a distância ele sempre vai continuar porque é responsabilidade. Você passa a ter uma responsabilidade muito grande. E o único lugar onde o sucesso vem na frente do trabalho é no dicionário. Então, a gente precisa trabalhar para ter sucesso. Só colhe quem planta. Então, tem muitas pessoas que chegam para mim, às vezes falam assim, cara, me fala uma franquia aí, me indica uma franquia que eu vou ganhar dinheiro, mas que eu trabalhe pouco, ou que eu não trabalho nada. Eu falei, não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Então, as pessoas, Cássio, que querem hoje empreender, elas têm que saber o seguinte, ela vai trabalhar, precisa ser responsável e o principal, para quem vai empreender, precisa de gente. Uma empresa, o maior valor patrimonial de uma empresa é gente, pessoas. Sem time, ninguém cresce, você não consegue fazer nada. Trate bem as pessoas, que ela vai tratar bem a sua empresa. E ela vai ajudar a você crescer. Se cerque das melhores pessoas, né, que isso vai fazer com que você... Nunca com tirania, né? Ninguém gosta de ser tratado com tirania. A humildade é uma das qualidades que as pessoas, todo mundo tem que ter, né? Então, até hoje, as pessoas, os meus franqueados, os meus funcionários gostam de mim, porque eu realmente procuro tratá-los da melhor maneira possível, respeitá-los, porque atrás de um CPF tem uma pessoa, tem um coração pulsando ali. Então, pensa que as dificuldades vão aparecer, algumas vezes as portas vão se fechar, pedras vão aparecer na sua frente. Você vai cair, você vai bater, mas você precisa ser forte para poder passar. Isso é resiliência. Todo empreendedor precisa ter visão, ter coragem, ser resiliente. Tá? Porque, assim, infelizmente, o Brasil tem uma economia, como a gente disse aqui, muito cíclica, né? A todo momento, hoje, graças a Deus, não tem tantos planos como já existiu na nossa época, né? A nossa moeda mudava, dormia com uma, acordava com outra. Hoje, graças a Deus, a gente está numa. Pode ser não a melhor, mas é a que temos. É a mesma. E é a mesma durante já longos anos e longos anos, né? Então, isso para a gente é fundamental. Então, a minha mensagem aqui é exatamente essa. Acredite, né, que você é que vai fazer a diferença. Acredite que você pode mudar quando você realmente se cercar de pessoas que vão fazer isso. Não pense que você sozinho vai fazer nada, porque isso você não vai conseguir. E, para empreender, estude bem a franquia que você vai abrir, o modelo do negócio, pesquise, né, aquela franquia com os franqueados atuais, procura visitar, procura perguntar, isso é o que a ABF sempre recomenda, tá? Para que você possa entrar num negócio, preferencialmente que você se identifique, para que você possa sair de casa para ir para a sua empresa, não para ir para o seu trabalho. Porque quando você fala, eu tenho que trabalhar hoje, você já fala até com desânimo. Não, eu estou indo para a minha empresa, fazer aquilo que eu gosto de fazer e quero fazer, seja transformar a vida de pessoas profissionalmente, ou seja, transformar a vida das pessoas através da gastronomia, através de uma roupa, através de um calçado, ou seja, é isso que as pessoas precisam fazer. Fazer com prazer, porque quando a gente faz com prazer, a gente faz bem feito.
Então, finalizando aqui, eu queria deixar uma mensagem. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho aqui do evento que vai ter na próxima semana, convidar o pessoal, deixar um site da IES e tal, mas eu gostaria de agradecer todo mundo pelo momento e por estar acompanhando aí. E, Clodoaldo, queria que você falasse para o pessoal aí sobre a feira que vai ter, onde o pessoal pode encontrar ingresso, comprar, e também onde procurar sobre as franquias do grupo para poder se informar mais e tal, para a gente deixar a gente vai deixar um link e tal, mas se você pudesse dar uma informação final aí para a gente estar finalizando. Cássio, a gente vai ter, como nós dissemos aqui, vamos ter o evento, a Feira de Franquias. Fica aqui o meu convite para você visitar não só o stand da IES, da BDC, que vai estar lá com todas as suas marcas lá, para aqueles que tiverem interesse, mas a feira como um todo, que vai acontecer de 7 a 9 de novembro no Rio Centro, né? Então, está lá, Expo ABF Rio 2024. Você vai ter todas as informações, como adquirir os seus ingressos, ver os palestrantes, ver as empresas que estão lá expondo, para que você possa visitá-los nesses 3 dias, se quiser. Tá? Nós temos ingressos diários para os 3 dias, para realmente você poder adquirir todo o conteúdo do sistema de franquias e escolher a melhor marca que você possa achar lá. Espero que vocês escolham umas da BDC, mas se não, qualquer uma que você escolher, eu estou feliz também, até porque todos são amigos e eu quero vocês lá. Fica aqui o meu convite para que todo mundo possa aparecer lá. É só acessar Expo Franchising Rio 2024 ou Expo ABF Rio 2024.com.br que vocês vão encontrar as informações. Até logo, pessoal. E em breve estaremos com mais convidados e mais informações. Abraço, até logo.